Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é o primeiro vídeo de leitura aqui do canal do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Antes da gente começar a leitura, já estou aqui passando um café para acompanhar, que hoje está frio, está nublado, chovendo. Então é uma boa companhia para um bom livro. A ideia hoje é ler o prefácio, que inclusive foi escrito por Deepak Chopra, tem vários livros de desenvolvimento pessoal, principalmente espiritual, e ler também o primeiro capítulo. Então, vamos ver como vai ser. Duas páginas e eu já estou aqui para falar com vocês. Então, temos dois tipos de medicina, pelo que estão falando aqui no prefácio, que é algo que acontece e muito, tanto na medicina medicamentosa quanto na medicina de reabilitação, até na parte da físio, que é Ocidente geralmente trata o problema. E o Oriente previne o problema antes dele acontecer. Então é basicamente isso. A medicina Ayurveda, ela vai adaptar o seu estilo de vida à vida que você precisa ter, de acordo com a sua composição corporal, de acordo com como o seu corpo é. E no Ocidente, a gente não leva isso tanto em consideração. Eu tenho meus horários, a minha rotina, eu tenho os meus afazeres, principalmente quando ligados ao trabalho, e o resto que se adapte. Então, se eu preciso dormir e eu tenho que ir correndo para o trabalho, eu vou acordar 5 minutos antes, nem vou tomar café da manhã e já estou indo lá pegar ônibus, carro, enfim, ou indo correndo mesmo. Então, são duas abordagens diferentes. E isso já muda bastante. A gente também tem que levar em consideração que o Ayurveda, ele é muito levado como uma medicina alternativa aqui para o Ocidente. Então, ela muitas vezes não é aderida como estilo de vida, mas sim como alguma coisa temporária. Então, no tempo que eu estou me sentindo apto ou motivado a fazer, eu vou seguir isso aqui à risca, ou nem tanto, desde que ela não interfira no que eu quero e gosto de fazer. Mas a gente acaba fazendo isso por pouco tempo, às vezes que nem uma dieta. A gente segue uma dieta, mas ela é tão rigorosa que é impossível ficar fazendo isso o resto da vida, porque assim, eu quero sair para uma padaria comer um bolo, quero ir num rodízio de pizza, entende? É difícil às vezes trazer isso para todos os dias. Mas se a gente realmente não aderir essa questão do estilo de vida, chegando o mais perto do nosso ideal, a gente não vai conseguir trabalhar com esse conceito de medicina preventiva, que é oriental, e vai continuar caindo na medicina do tratamento, que é a ocidental, desculpa. Então, ele já leva isso em consideração, que quando a gente adere a um estilo de vida, ele não tem só a ver com estilo de material, de roupas, de casa, de carro, essas coisas. O estilo de vida são o que você constrói nos seus hábitos. A atividade física que você pratica, a alimentação que você busca, se ela é mais vegetariana, vegana ou carnívora. Então, assim, se você tem algum problema de saúde ou não, já adquirido ou nasceu com ele, como intolerâncias, diabetes, essas coisas. Então, a gente vai levando esse ponto a
entender que buscar pela nossa saúde, de uma forma geral, ela tem mais a ver com um estilo de vida saudável do que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Então é difícil às vezes equilibrar, mas que é possível fazer isso, tá? Então vamos dar continuidade, senão eu vou só ficar aqui conversando. Finalizando a introdução do livro, né, o prefácio, e o autor que escreveu, ele fala também sobre a medicina Ayurveda, que antes já tinha essa base de alimentação, exercício, dormir bem, e esses cuidados básicos já era muito bom, mas que foi... me faltam palavras para descrever, que isso foi inclusive potencializado quando foi estudado os benefícios e as consequências do ciclo circadiano. Ou seja, a gente tem hora certa para tudo. Tem hora de acordar, tem hora de comer, tem hora de praticar atividade, tem hora de, inclusive, trabalhar. E é isso que é o mais louco. Que a gente, quando começa a pensar nisso, a gente pensa, nossa, como eu vou trabalhar só de tal hora até tal hora? Como eu vou fazer exercício? Eu tô cansado nessa hora. Nesse horário eu não tenho nem fome. Então, quando a gente começa a alinhar tudo, a gente vai vendo que o corpo ele começa a realmente pedir as coisas naquele determinado horário. E é isso que é incrível. Quando a gente começa a buscar esse equilíbrio, essa saúde, a gente entende que o corpo dá muitos sinais e que no correrio do dia a dia a gente acaba deixando de lado. Vamos dar um exemplo bem simples. Estou com fome e eu não tenho nada para comer e eu tô sem dinheiro e eu tô num lugar, eu não consigo nem sair desse lugar porque eu tô atendendo, tô trabalhando, tô fazendo visita, enfim, tô na estrada. Eu só vou ter uma alimentação quando eu chegar em algum lugar que vai ser daqui a 2 horas, mas eu tô com fome agora. E o que a gente faz? A gente espera até chegar lá, passar as 2 horas para daí comer. Um exemplo bem estranho, mas um exemplo mais fácil. Eu estou trabalhando, ou estou em um local, estou viajando, enfim, o que funcionar para você. E eu preciso ir no banheiro. O que a gente faz? Segura a bexiga e continua a vida. E a gente manda um sinal lá da bexiga para o cérebro que aqui não vai dar, não dá para se aliviar aqui. E aí a gente segue a vida. Daqui uns 20 minutos, 15 minutos, ele manda outro sinal. E a gente diz assim, não, mas agora realmente eu não posso. Não posso agora parar, eu tenho que terminar essa página do livro, tenho que terminar essa série, tenho que terminar de responder esse cliente. 10 minutos depois, manda mais uma mensagem. E aí, até que o corpo não manda mais mensagem direito. Ele para meio que de funcionar, sabe? Então, às vezes ele vai mandar muita mensagem porque você já está deixando de ir, né? Então, eu vou triplicar o número de mensagens para ver se a pessoa vai logo. Ou ela vai parar de mandar mensagem, porque a gente está sempre segurando. E é basicamente isso. O corpo, a gente tem uma capacidade enorme de se adaptar, seja para situações positivas e seja para situações negativas. Então, é isso que o corpo vai fazer. Ele vai se adaptando, até que ou a gente sobrecarrega ou a gente faz o sistema perder função. Então, é basicamente isso. Quando a gente tem uma vida com uma rotina muito difícil de lidar, a gente dificulta isso para o nosso corpo. E aí vai chegar uma hora que a gente vai dar problema, seja físico, mental, vai dar algum problema. E é nesse momento que a gente pensa assim, poxa, porque eu não dei atenção para isso? Quais foram os sinais do corpo para isso acontecer? Eu não vi.
sabe? Então é basicamente isso. Quando a gente pensa na terapia, na medicina da prevenção, a gente fica atento aos sinais e tenta se adaptar dentro do nosso possível para que o corpo ele não tenha consequências, não seja sobrecarregado. E quando a gente tem a medicina do tratamento, a gente dá pau na máquina e às vezes não tem tratamento. Até muitas vezes a gente pode, o livro inclusive fala que doenças, transtornos ligados ao estilo de vida, estresse, ansiedade, depressão, diabetes, hipertensão e até obesidade, são coisas que podem estar relacionadas muito mais à qualidade dos nossos hábitos de vida do que realmente o nosso corpo que está fazendo uma coisa errada. Então é mais um problema da gente organizar coisas boas para serem feitas do que realmente o nosso corpo que não digere certo alimento ou que o metabolismo está baixando. Então a gente culpa o nosso corpo, mas no final das contas ele está apenas sobrecarregado. O primeiro capítulo já é um tapa na cara. O título dele é Não é você, são os seus horários. Né? A legítima desculpa, não é você, sou eu. Então, o que é o primeiro parágrafo? Diga-me qual é a sua rotina diária e eu lhe direi quanto você se sente saudável. Diga-me quando come e lhe direi se é fácil ou difícil para você manter o peso. Diga-me quando pratica exercício físico e lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas do seu organismo. Diga-me quando desliga a televisão ou o computador à noite e lhe direi, o telefone, né? E lhe direi até que ponto você é sensível ao estresse. Diga-me a que horas pega no sono e lhe direi se precisa de café para ter mais energia à tarde ou se fica impaciente com as pessoas que ama no fim do dia. É incrível, gente. Porque isso já é um tapa na cara, é sério. Vocês, independente da idade, a gente geralmente dorme num horário fixo, né? Por exemplo, tem gente que dorme 9, 10, 11, meia-noite. Se a gente vai numa festa e daí a gente vai dormir lá pelas 4 da manhã, e aí no outro dia a gente, eu vou dormir até meio-dia. Não conseguimos. A gente acorda depois de um certo horário que a gente está acostumado. Então foi dormir às 4 da manhã, você vai acordar lá pelas 10h30. Chutando, né? Porque tem gente que consegue dormir até meio-dia. Eu não. Mas o que acontece? A gente fica letárgico. A gente acorda ruim. Nem precisa beber, nem se passar na comida. Mas a gente acorda meio estranho. Parece que fica de ressaca de sono. Porque a gente terminou o dia de uma forma diferente do que como a gente começou todos os dias. Então, aqui o autor ele fala sobre os estudos da cronobiologia, como não só a biologia das plantas, mas inclusive a biologia do ser humano, de todos os seres, é fixada nos horários. Então, basicamente essa cronobiologia ela é baseada num sistema de 24 horas e que se a gente começa um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a gente já dá sinal de estresse para o nosso corpo. Então, por exemplo, quem viaja muito vai pegar um jet lag. Você fica estranho quando chega lá. Você fica mais cansado. O que os médicos dizem assim? Você vai viajar, sei lá, para outro fuso horário, não dorme quando você chega, por mais cansado que você esteja. Pega um sol, vai dar uma volta, dá uma caminhada, come uma coisa leve, e aí quando estiver escurecendo, você vai dormir, porque você finaliza o ciclo circadiano. Você pode até ficar, sei lá, 24 horas sem dormir nessa brincadeira, mas segura que aí vai ficar melhor. E é basicamente isso.
Então, quando a gente já tem um costume de acordar, de comer aquele horário e tudo mais, o nosso corpo, ele já está acostumado. No momento que a gente pula alguma coisa, ele já vai dar algum sinal de estresse. É bem engraçado, né? E o ciclo circadiano, ele fala exatamente isso. Se a gente fizer alguma coisa fora desse ritmo, a gente pode levar a uma sobrecarga do corpo. Então a gente... estou fazendo o exercício no horário que seria inadequado aqui para o ciclo circadiano, o meu corpo não vai estar com uma temperatura adequada, não vai estar com uma força legal, eu vou estar cansado mentalmente, não vou estar concentrado para segurar o abdômen ou colocar a força no lugar certo, automaticamente a minha chance de lesionar é tripla, é muito maior. Então é basicamente isso. Se a gente come de noite, eu não sei vocês, mas eu quando janto muito tarde de noite ou como muita coisa, no outro dia eu já não tenho nem fome. Então é basicamente isso, a gente sobrecarrega alguma coisa e isso acarreta muito mais do que a gente imagina. Então, gente, leiam, é muito bom. Ao menos aqui nos primeiros capítulos, ele é uma leitura bem leve, bem tranquila e talvez eu como profissional da saúde tenha um pouco mais de facilidade em algumas nomenclaturas, pode ser, mas pesquisem, botem no Google, botem no chat GPT. A gente tem todas essas ferramentas não só para lazer, mas também para gerar nosso conhecimento para a gente, tá? Basicamente isso. Aqui também fala sobre uma estrutura do nosso corpo que fica ali na região do cérebro, que é o hipotálamo. E ele é um grande regulador do nosso sistema geral. Então ele vai nos avisar se a gente está precisando entrar naquele sistema luta ou fuga, ou seja, adrenalina, ou se a gente está num lugar cômodo, ele vai dar hormônios, substâncias para a gente se acalmar, se sentir bem, ocitocina, essas coisas, dopamina. E o hipotálamo, ele também regula coisas que a gente não controla, como manter a temperatura do corpo, equilíbrio hormonal de várias glândulas do corpo. Então, ele é responsável por várias coisas importantes, mas que se o nosso ciclo circadiano estiver, de certa forma, comprometido, ele vai mandar na hora errada. Por exemplo, meu cérebro manda para mim a informação de que eu preciso comer meio-dia, mas eu faço o pedido meio-dia, mas o pedido só chega às 4h30 da tarde. Eu vou ficar 4h30 sem comer. E é basicamente isso. Quando o nosso sistema está desregulado, a gente até manda uma mensagem, mas a mensagem de resposta da produção hormonal ou de realmente fazer acontecer, ela não é enviada, entende? Ou a gente não toma atitude para enviar a mensagem. Então, é muito fácil falar sobre comida, né? Vocês já entenderam. Acho que a parte mais prática dos meus exemplos é sobre comida. Mas, enfim, o hipotálamo, ele também regula a questão do nosso intestino, sobre movimentos. Então, de manhã ele tem um movimento maior, tem questão das pressões do sangue, de manhã é maior, de noite é mais leve, assim como o movimento do intestino, mas principalmente é lá no hipotálamo que a gente tem um núcleo, uma estrutura que a gente vai falar, que é extremamente sensível à luz. E a gente pensa assim, luz solar. Não, apenas luz solar. Luz dentro dos ambientes. Então, quando a gente tem esse receptor vinculado também com a nossa pupila, ele vai dizendo para o nosso corpo, ó, tá chegando a hora de fazer tal coisa, a hora de acordar, a hora de não sei o que, hora disso aqui, e dormir. E a gente vai para um ambiente
que ainda está iluminado, e TV, telefone, que está sempre vai rolando ali o Instagram, o TikTok, o aplicativo que você quiser, ou a TV está dando um filme de ação, que o nosso ouvido está pau, pau, pau. Então, assim, é muito estímulo visual, auditivo, e o nosso hipotálamo entende que não está na hora de dormir. No momento que não está na hora de dormir, a gente não vai dormir, isso sobrecarrega, isso acarreta, assim, ó, num efeito bola de neve, que uma pequena atitude desequilibra todo o resto. Finalizamos esse primeiro capítulo e vamos falar um pouquinho da cronobiologia, que é essa história aí de temos horário certo para tudo, sejamos nós seres humanos ou plantas e outros animais. Enfim, em 1700 a gente teve uma cientista que fez um experimento com plantas para que elas abrem e fecham, vamos chamar as Maria Dorme Dorme. Então, ela fez a incidência de luz nessas plantas corretamente, de manhãzinho, começando bem fraquinho, aumentando a incidência no horário ali do meio-dia e depois reduzindo ao final do dia. E ficou alguns dias trabalhando dessa forma, até que ela deixou as plantinhas num breu. Nesse breu, as plantas continuaram abrindo e fechando, mas com o tempo elas começaram a reduzir para um ciclo de 22 horas e não mais de 24. No momento que fizeram uma incidência de luz novamente para elas voltaram automaticamente para o ciclo de 24 horas. Então, a incidência de luz é algo muito importante para nós. É por isso que a medicina Ayurveda e pessoas que seguem o ciclo circadiano, a primeira coisa que elas fazem é acordar e se expor à luz do sol, porque aí o corpo já entende, ó, vamos acordar, vamos levantar, começou mais um dia. E já começa a mandar substâncias para combater o cortisol, combater a pressão que está mais elevada, aumentar a nossa temperatura, entre outros fatores que a gente precisa para iniciar o nosso dia. Mas, se a gente levar em consideração que essa cronobiologia ela começou a ser estudada lá em 1700, né, descoberta, mas que a própria medicina Ayurveda já é um conhecimento milenar, ela já tem, mais de 5.000 anos. Alguns dizem que a Ayurveda ela baseou a medicina chinesa, entre outras medicinas, mas tem algumas outras culturas que dizem que a medicina chinesa deu base para a medicina Ayurveda. A gente não sabe dizer realmente qual que é o certo, né? Sempre vai ter essas coisas entre as culturas. Mas, enfim, a medicina Ayurveda, ela novamente é uma tradição e ela já vem sendo praticada há muito tempo com a base do estilo de vida saudável. Então, ela não só saudável, né? Mas é a medicina do estilo de vida. Você vai adaptar o seu estilo de vida para ter uma vida plena, dentro do possível. Então, além disso, o Ayurveda, ele faz realmente essa divisão de corpo, de mente, entre 3 doshas, que é o Vata, o Pitta e o Kapha. E ele fala que isso também acontece em outras culturas, por exemplo, que agora tá muito normal, né, falar, né? Outros agentes metabólicos, como a pessoa flemática, a cólera, a melancólica. Então, também são coisas que a gente tem que levar em consideração, porque quando a gente tem uma cultura tão sábia, outras culturas vão copiar ou utilizar os ensinamentos para fazer dar certo para aquele povo também. Então é basicamente isso. A medicina Ayurveda, em diferença com a medicina ocidental, ela é a medicina baseada no estilo de vida buscando a plenitude, enquanto o Ocidente,
Ai, gente, desculpa, tenho dificuldades. Enquanto o Ocidente, ele vai realmente buscar o tratamento, porque o estilo de vida, as escolhas do indivíduo é muito mais importante do que realmente criar bons hábitos. Então, a gente tem que levar em consideração que esse livro ele vai realmente ser bem rigoroso em questão dos horários, mas que a gente tem que, como qualquer ensinamento, adaptar dentro do nosso estilo de vida, ver o que funciona. Por exemplo, quando eu estava lendo, já li, né? Mas quando eu estava relendo algumas informações desse livro para fazer o vídeo anterior e pensar como eu ia fazer essa sequência de vídeos, me lembrei de uma certa coisa baseada no que eu já estava lendo, que era assim: a nossa dificuldade é seguir o ciclo do dia, né? Tá? E quem trabalha de noite, como é que vai seguir o ciclo circadiano? Não existe, porque, né, tem que dormir durante o dia. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer que nem as plantas. Ela vai dormir no mais escuro possível para que isso não afete o sistema dela e ele possa ser reiniciado, entende? Então, são várias coisinhas, vários conhecimentos que a gente vai aos pouquinhos pegando e transformando os nossos hábitos. Então, basicamente, nesse primeiro vídeo, a gente fala sobre a diferença entre o oriental e o ocidental, prevenção e tratamento. A gente fala da importância da incidência de luz logo pela manhã para reiniciar o nosso ciclo circadiano e principalmente sobre entender que é importante ter hora para comer, para dormir, para trabalhar e para praticar exercício. E é isso que o livro ele vai tratar a partir de agora. Se eu não me engano, no próximo capítulo ele já vai falar sobre o sono, sobre qualidade, sobre intensidade, né, profundidade e coisas para facilitar nosso descanso por pouco tempo. Ou pouco tempo não, né? Mesmo que a gente tenha pouco tempo para a gente conseguir melhorar a intensidade do nosso sono e assim por diante. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Desculpa, realmente foi um vídeo que acabou se tornando longo. Não sei como vão ser os outros vídeos, como eu falei para vocês. A ideia é não ter muita cobrança, é uma coisa que a leitura conjunta desse livro é uma coisa que eu não estou fazendo muito planejado e que talvez no próximo vídeo vai dar 5 minutos e não 30, como eu acho que vai dar esse. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Para quem está lendo junto com o canal, por favor, comenta aqui embaixo se pegou mais alguma informação que achou interessante. Se tiver alguma dúvida e eu puder realmente auxiliar, pode mandar aqui embaixo que eu vou estar respondendo com muita alegria. Então, para a próxima semana, vamos ver quantos capítulos eu conseguir ler. Obrigada por acompanharem. Se inscrevam aqui no canal, curta, compartilha com quem também está realmente interessado nesse tipo de conteúdo. Até a próxima semana.